Gente, ainda relacionada a muita questão de grana, né? O Ministério Público pediu que o Tribunal de Contas da União apure a tramitação no Congresso Nacional das chamadas pautas-bomba, com alto impacto fiscal. Trata-se de uma reação às propostas aprovadas pelo Senado ontem. A gente está falando de renegociação de dívidas de produtores rurais, aumento do piso salarial para médicos e cirurgiões dentistas e afrouxamento de regras de aposentadoria, por exemplo, para agentes comunitários de saúde e de combate a endemias. A representação pede que a Corte de Contas acompanhe a tramitação acelerada, entre aspas, no âmbito do Congresso Nacional. Eu vou abrir aspas aqui, Edilene, para a petição do procurador Lucas Furtado, que ele afirma que, embora a atividade legislativa se insira na esfera de competência constitucional do Congresso e seja, por definição, premissa por escolhas políticas legítimas, tal circunstância não exonera o processo legislativo do dever de observância dos princípios da responsabilidade fiscal, da transparência e da motivação pública. Em resumo, ele está dizendo, é o Congresso que tem que decidir isso, sim, eu entendo, mas também tem que dizer de onde vai sair o dinheiro para esse tanto de benesse. E aí, Edilene, boa noite. Boa noite. Eu quero te ouvir sobre esse tema também. Alan, é justamente nesse ponto que o governo federal, o Palácio do Planalto, vai pegar para recorrer ao Supremo Tribunal Federal caso a tramitação dessas propostas vá adiante no Congresso Nacional. Já há uma decisão no Palácio do Planalto de que, se essas pautas passarem, elas devem ser vetadas pelo presidente Lula e depois, se esse veto for derrubado pelo Congresso, que também é uma possibilidade, o Palácio do Planalto vai recorrer ao Supremo Tribunal Federal alegando que o Congresso Nacional aprovou despesas sem que houvesse lastro para que essas despesas fossem cobertas. Isso é considerado inconstitucional. O parlamento não pode fazer. Então, essa vai ser a argumentação do Palácio do Planalto em relação a isso. Só que, enquanto isso não acontece, o Ministério Público, claro, há uma instigação do governo federal para isso, acionou o Tribunal de Contas da União, que é um braço acessório do parlamento, justamente para questões relacionadas a gastos, a investimentos e ao orçamento, para que o Tribunal de Contas da União possa dizer se essas pautas têm ou não condições de prosperarem, porque o governo federal vai ou não ter recursos para pagar. Só que o Tribunal de Contas da União pode emitir um parecer, mas não deve frear a tramitação, até porque isso seria considerado uma interferência no trâmite do parlamento. Mas o governo federal, nesse momento, atira para todo lado, porque se essas pautas que não cabem no orçamento forem aprovadas, vai ser uma confusão danada para o presidente Lula, principalmente se isso acontecer antes das eleições ou antes de um segundo mandato dele, se ele for reeleito. Então, agora luta com todas as forças para tentar conter gastos, depois que já fez os próprios gastos e investimentos de acordo com a sua programação. Mas quem ganhou as eleições para a presidência da República foi o presidente Lula. O parlamento também tem a sua contribuição, pode decidir políticas, mas fato é que o direcionamento do orçamento é do governo federal e agora ele não quer que o Congresso Nacional faça tudo à revelia, como se tivesse sido eleito para a cadeira da presidência da República, e vai recorrer ao STF para tentar garantir a sua premissa de controlar o orçamento. Mardelli, é uma reclamação do presidente Lula, já era uma reclamação do ex-presidente Jair Bolsonaro, que, na verdade, boa parte do orçamento estava engessado com emendas e com destinações dadas pelo Congresso. Agora, esse aviso do Ministério da Fazenda, do Palácio do Planalto, de que, se fosse aprovado, poderia recorrer, inclusive, ao Supremo, já que o ministro da Fazenda está falando em um impacto de mais de 100 bilhões de reais por ano com esse pacotão aí aprovado no Senado. Alan, o presidente Davi Alcolumbre tem uma série de defeitos. A gente pode combinar uma conversa de redação aqui para eu ficar 20 minutos só listando defeitos do presidente Davi Alcolumbre ao longo da carreira política e equívocos que ele cometeu, algumas posturas que merecem observação. Mas, dentro disso tudo, algo que ele disse esses dias está correto, para mostrar que nem todo mundo é totalmente errado, nem totalmente certo, né? Nessa declaração, o Alcolumbre chamava atenção sobre a série de projetos que está chegando no Congresso Nacional, concedendo aumento ali, auxílio aqui, remuneração de um lado, e ele estava dizendo que ele até concorda com alguma dessas pautas, mas ele não sabe de onde vai sair o dinheiro. Então, nesse momento de lucidez, digamos assim, do Alcolumbre, ele tem total razão. Nesse ano eleitoral, o que está surgindo de pauta para conceder benefício para todo lado, aumento salarial? E a pergunta é, Alan, rende manchete, vai dar destaque, quem relator vai falar na imprensa, vai render votos, mas de onde vai tirar esse dinheiro? Esse é um assunto suprapartidário, não tem nada a ver com o governo do PT, era um problema também do governo Bolsonaro, como o colega lembrou, já foi um problema lá no governo Dilma.
cima. O Congresso ganhou um tamanho gigantesco, principalmente nos tempos ali, de Eduardo Cunha, que a situação ganhou esse tamanho, do Maia, e a gente tem que tratar esse assunto com cautela. Não dá pra gente sair aprovando tudo, embora muitas categorias, com todo o meu respeito, merecem aumento, merecem tratar de questões básicas de salário, mas tem uma coisa, né, Alan? O bolo é pequeno, não dá pra cortar o bolo para todas as partes. Isso a gente tem que ver com cautela para esse ano eleitoral não virar um grande transtorno para o presidente, que ainda nem assumiu o próximo mandato. Nem assumiu, perdão. Ô Bernardo, o Mardelli está fazendo essa alusão com o bolo. Além do bolo ser pequeno, você tem mais de uma pessoa querendo partir o bolo e repartir ele para entregar para os convidados. Então, uma hora vai dar errado. As colheres vão ficar se batendo ali, não vai ter bolo para todo mundo. Mas não foi o Alcolumbre que pontuou, como disse o Mardelli, que essas pautas estavam colocando, esgarniçando as contas públicas, mas não foi ele que colocou para votação? Pois é, né, Alan? Atenção aí também para o ouvinte da Itatiaia. Austeridade e responsabilidade fiscal nos olhos dos outros é refresco, né? Geralmente quem fala isso é quem está na oposição, quem está fazendo uma crítica e quem não está controlando o orçamento. Eu entendo, é muito importante olhar para esse aspecto. E eu concordo com o discurso que o Alcolumbre fez na terça-feira, falando que se fosse votar todas as propostas que estão ali, que majoram os gastos para o orçamento brasileiro e estavam paradas esperando o início de uma votação no Congresso Nacional, ele mesmo disse esse exato termo, ele usou esse termo. Vamos precisar de 10 Brasis para poder pagar isso tudo. Só que essa frase do Alcolumbre se desmanchou, se dissolveu no ar, né? Em poucas horas, né? Talvez, de um dia para o outro, o Davi Alcolumbre, presidente do Senado, tenha encontrado outros 9 Brasis para poder conseguir pagar essa conta. Porque, de fato, é ele que pautou esses projetos todos. Então, ele dá esse recado forte, mais um recado para o governo Lula, dando a entender que ia travar algumas pautas que o governo federal tem interesse no Congresso e que, de fato, majoram o orçamento, né, que deixam complicada a situação das contas públicas no Brasil, só que no dia seguinte ele vai lá e aprova pautas que são um problema para o governo federal e que, pelo contrário, são pautas importantes que foram propostas por seus colegas parlamentares no Congresso Nacional. Então, fica aí esse recado para a gente poder ter muito cuidado quando a gente ouve essa questão de austeridade, a importância da responsabilidade fiscal. Geralmente esse é um discurso que ele é bonito, ele cola bem, só que é muito pouco praticado, né? O Alcolumbre falou isso na terça-feira e depois ele mesmo coloca as pautas para serem votadas em mais um sinal de que a relação entre o presidente do Senado e o Palácio do Planalto não está nada boa. Ô, Alan, eu serei breve, só para eu não vou ocupar o espaço da Edilene, mas só para ser rápido. Quando o Alcolumbre falou isso, ele disse que estava sendo pressionado por vários núcleos para colocar o assunto para votar. Não estou dizendo que ele é nenhum inocente, não quero defender o Alcolumbre aqui, mas pode ser a pressão das categorias para cima dele, em um dado momento não vai dar para segurar. Então, pode ser não que ele concorde ou discorde, mas é pressão para todo lado. Então, a hora vai acabar passando e tendo que votar. Gente, esse assunto nem estava aqui previsto no Conversa, tá? Então vocês fiquem à vontade para comentar 30 segundos cada um, mas a Polícia Federal acabou a gente acabou de subir essa informação no portal, inclusive, rejeitou uma nova proposta de delação premiada de Daniel Vorcaro. Você já tinha alertado isso, né, Edilene? Que eu acho que eu estava muito otimista, será que agora vai? Tá todo mundo com medo? Você falou, não sei se vai para frente, não foi para frente. O resumo parece que Daniel Vorcaro não quer fazer essa delação e parece que as autoridades não querem aceitar a delação de Daniel Vorcaro. E com isso, enquanto a delação não acontece, vários e vários nomes são poupados. Não apenas grandes nomes em Brasília, mas vários nomes em vários estados, coisas que as pessoas nem imaginam podem ter acontecido e que nós nunca saberemos, muito possivelmente. Ô Mardelli, a CNN deu essa notícia, a Itatiaia confirmou, os advogados foram comunicados pela Polícia Federal. Essa nova proposta também não aceitamos. O Alan, reforça essa apuração da Edilene. O que eu ouvi de colegas que acompanham de perto o judiciário é essa informação, que a leitura é de que a delação do Vorcaro é seletiva, que ele está poupando nomes e que a Polícia Federal há um entendimento que não dá para ficar assim, não dá para ser uma delação fragmentada, à la carte, né? Um buffet que você coloca um prato aqui, um prato ali, você vai escolhendo como que você monta. Não, se é para delatar, tem que delatar todo mundo e tem que ser relevante para o âmbito das investigações. Não dá para contar o que a Polícia Federal já sabe há muito tempo. Deu na água essa segunda tentativa, lembrando que o Vorcaro está preso desde 4 de março, Bernardo.
E com um comentário que a Edilene já fez algumas vezes aqui no Conversa, né? Ele vai preparando, a defesa de Vocaro vai preparando a conta-gotas essa delação, e nisso o processo vai se arrastando rumo a uma histórica e enorme pizza. Bernardo Estilac, Mardélio Couto e Edilene Lopes participaram do Conversa de Redação desta noite.